Buenas, então vamos lá, como sempre, inscreva-se, deixa um like aí se puder, se quiser se gostar. Hoje a gente vai meio direto ao assunto aqui, porque eu tava meio ausente, né? Tive um período de férias aí, 2 semanas de férias, e muita coisa aconteceu nesse meio tempo aí, né? Uma das coisas mais importantes aí foi a oficialização do modelo de automação, né, no Profit Chart, que eu quero começar a falar um pouquinho, primeiras impressões, primeiros comentários, né? Já vou disponibilizar um código de modelo aí para vocês. Ah, e começar a falar sobre isso. Claro, né, é um conteúdo longo, né, tem muita coisa para falar, muita coisa para entender, para dominar de fato o modelo de execução para a automação, que vai demandar tempo, tá? A gente não vai conseguir explicar, ensinar em vídeos aqui de 15 minutos, né? Então a gente vai começar a falar sobre isso, né? E aos poucos a gente vai avançando. Para isso, eu vou quebrar esse vídeo aqui em algumas partes, né? Membros do canal têm acesso prioritário, então eles já terão acesso a todas as partes, né, de forma automática, né? É a única forma que eu posso aí recompensar, né, os membros que ajudam e apoiam o canal, mas eu sempre gosto de deixar a informação livre, né? Então, eventualmente, sim, todos os vídeos serão tornados públicos, tá? Porém, os membros têm acesso prioritário e já podem assistir aí numa tacada só, né? Agora os códigos estão liberados para todos, né? No repositório de códigos, o link que apareceu aí, scapp.link/códigos, então você pode fazer o download e começar a estudar. Bom, então vamos lá. São dois códigos que eu vou mostrar nessa pequena série aí de vídeos, né? Um é um formato do Larry Williams, tá? E o segundo, o inside bar de compra. Eu vou começar falando do inside bar porque o Larry, tá? Eu já aviso já, se você for usar o código, ele não funciona da forma que é desejada, porque existe uma limitação do modelo de execução no momento, tá? E por que eu usei esse modelo propositalmente? Porque eu tenho visto muita gente, principalmente nos grupos de Facebook, né, falando sobre bugs e erros, né, na automação. Não é necessariamente o caso, tá? É justamente limitações referentes ao modelo de execução, né? E aí a gente tem que fazer o nosso código se adaptar a como a ferramenta funciona, tá? Existem alternativas, existem formas de ser corrigido, claro, né? É um período de testes, a Nelogica está implementando essas alterações, essas mudanças, a gente tem que ter um pouco de paciência também, né? Mas a gente precisa saber no momento o que dá para fazer, o que não dá para fazer, tá? Por causa de limitações de como a ferramenta se comporta neste momento. Então não é necessariamente um bug, né? É simplesmente uma limitação da ferramenta, tá? Mas isso vai ficando mais claro conforme a gente for vendo aí com mais detalhes esses comportamentos dos códigos, tá? Então, hoje, agora, nesse vídeo, a gente vai se focar no modelo de inside bar, tá? Como que ele funciona? Então, se a gente olhar aqui o código do inside bar, né, editar o código de estratégias, vamos olhar rapidamente o código para a gente ver o que está sendo feito. Para a gente, quando começar a estudar os sinais, entender, né, o que foi feito. A gente tem 3 parâmetros configurados aqui, um offset da minha entrada, um offset do meu stop, que são configurações de valor offset para ordens stop, tá? Famoso conceito de stop offset, né? Se você não conhece, eu recomendo assistir, tem um vídeo que eu vou deixar aqui, né? Entendendo as diferenças entre as ordens stop, limite e a mercado, é importante você dominar o conceito de stop offset, tá? Que é uma configuração para ordens stop de forma geral, né? E a gente tem um terceiro parâmetro que configura o nosso ganho em pontos, tá? E a gente vai ver o que a gente pode fazer com isso. Se você observar, baixar um pouquinho aqui, ó. Na configuração das suas estratégias, você pode alterar os parâmetros aqui em editar parâmetros, né? E aí você pode fazer as configurações. Então aqui do meu offset de entrada, no meu offset de stop, do meu ganhos, como a gente faria, por exemplo, no indicador, tá? Então é para isso que a gente tem os parâmetros configurados aqui. Algumas variáveis que a gente vai precisar, né? O booleano para determinar o sinal, verdadeiro ou falso, né? Quando ocorre o sinal, os valores aqui para armazenar o meu valor de entrada, de stop e de alvo. Primeira coisa que a gente faz é de fato buscar o sinal, né? Sinal, algo sem segredo, é identificar um inside bar, a gente vê um aqui confirmado aqui, né? Colorido em verde, o que é o inside bar? É quando a amplitude deste candle está contida dentro da amplitude do candle anterior. Então você vê aqui, né, quando a gente diz amplitude, a gente diz a relação entre máxima, né, e mínima do candle. Então você pode ver que
essa amplitude, né, se a gente determinar o candle todo como sendo da máxima até a mínima, está dentro da máxima e da mínima do candle anterior, e isso caracteriza o que a gente chama aí de inside bar. Havendo inside bar, se sinal for verdadeiro, então pinta de verde. Uma reprodução simplesmente visual para nos ajudar, para fins de automação não tem relevância nenhuma. Este código não é automação por coloração, como a gente já viu em outras ferramentas, a gente já viu até aqui mesmo no canal, né? Poderia ser usado para automação por coloração, mas não é o nosso caso. A coloração é simplesmente visual para nos ajudar. E a gente começa a fazer a busca de entrada. Busca de entrada, o que a gente vai precisar? Primeiro, que eu não esteja posicionado, ou seja, não estou comprado, not, né? Isbot, ou seja, não estou comprado, tá? Função isbot retorna verdadeiro ou falso, caso eu esteja posicionado na compra. Se eu não estiver e houver um sinal, é aí que eu vou buscar a minha entrada. Eu não quero estar posicionado para abrir minha posição e quero que haja um sinal. E aí o que eu faço é armazeno na minha variável entrada o valor de máxima. Logo imediatamente eu já calculo o meu valor de stop, que é a mínima deste candle que deu o sinal, menos um tick. Como é que eu calculo um tick? Eu uso 1 vezes a função min price increment, que retorna o menor incremento possível para o ativo. O que isso quer dizer? No caso de um gráfico como a gente está aqui no mini índice, qual que é o menor incremento possível? 5, né? Porque são 5 pontos. Note que ele sobe e desce de 5 em 5. Né? Então, quando eu digo um tick significa um movimento de 5 pontos, que é o que eu estou fazendo aqui, 1 vezes min price increment. Se eu quiser 5 ticks, poderia mudar aqui para 5. Né? Poderia criar talvez um parâmetro, vamos dar uma limpada aqui, né? Poderia criar um parâmetro para determinar quantos ticks? Poderia, fica a seu critério. Né? E o nosso alvo é justamente a máxima mais o ganho em pontos, né? Que foi determinado pela própria parâmetro lá de ganho. Então, por que eu fiz de duas formas diferentes aqui? Justamente para te mostrar que a gente pode fazer, né, seja com pontos diretamente, seja com ticks, e você pode aplicar o que for melhor para você. Talvez você possa querer, né, que ambos sejam em pontos, ou ambos sejam em ticks. Né? E aí você aplica a mesma lógica, a mesma ideia, né, para o que você precisar. Eu só quis te mostrar aí diferentes formas de fazer. E aí a gente faz de fato a nossa compra stop no valor de entrada com o nosso offset, que é o valor de entrada mais o offset entrada, que é o parâmetro que a gente configurou lá em 25, né, por padrão, né? Mas você poderia alterar. E aí a gente vai fazer de fato a busca de abertura de posição, né? Havendo essa posição aberta, então se eu estiver comprado, o que eu vou fazer? Se SBOT, eu começo a buscar saída. E quais são as minhas saídas? Ou é na venda limite no meu alvo, que a gente calculou aqui, ou é uma venda stop no meu valor de stop, menos o meu offset, né, que eu configurei lá como parâmetro também. São as duas formas que eu vou, neste código, poder sair da minha posição, seja uma ordem limite lá no alvo, seja rompendo o meu stop, fechando minha posição, beleza? Então, basicamente é isso. Note que a ideia aqui funciona muito parecido com o backtest, né? Porém, o modelo de execução é que vai determinar as diferenças, tá? E como eu falei, não é tão simples de explicar isso num vídeo de 5, 15 minutos, né? Então, só para deixar aqui, né? Eu faço muito pouca merchan, vamos dizer assim, do nosso curso, né? Mas só para deixar claro, né? Por exemplo, no curso é um ambiente onde a gente vai estudar mais a fundo, né? Modelos de execução, para entender como que o código se comporta, né, em relação ao que a gente está fazendo, porque existe diferença, por exemplo, para um indicador, para uma coloração, para um backtest e assim por diante, tá? Então, é importante você entender isso. No guia de backtest, que está liberado grátis, aí a gente fala sobre o modelo de execução para backtests, né? Mas a gente vai precisar começar a entender de modelo de execução para automação também, né? E eu vou mostrar um exemplo disso quando a gente for falar, na verdade, isso vai ficar muito mais claro quando a gente for falar do modelo do Larry Williams, tá? Então, assista o próximo vídeo também, né? Que a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto. Mas vamos ver agora esse código na prática, vamos ver como que ele se comporta. O que eu fiz? Eu não vou colocar ele para rodar ao vivo, para a gente não ter que ficar esperando o sinal, né? Para ficar um vídeo mais dinâmico. Então eu já fiz o que? Eu gravei alguns modelos, algumas entradas, né? Para a gente falar um pouquinho sobre elas. E perceba, tá? Eu estou com os dois modelos rodando ao mesmo tempo, o Larry aqui do lado esquerdo e o inside bar do lado direito. Vamos focar só no inside bar, né? E no momento esqueça que não se preocupe com o que está acontecendo desse lado. A gente fala sobre isso
no próximo vídeo, tá? Então, vamos ver aqui acontecendo, vamos buscar aqui, ó. Já logo de cara já peguei um momento correto, ó. A gente tem um sinal, inside bar ocorrendo, né? Pintado de verde. Note aqui, ó, o período. Então observe os ambientes importantes para a gente observar aqui, né? Aqui embaixo a gente vai ter um log do que está acontecendo, né? Ele vai determinar aí ou nos trazer a informação do que está sendo feito. Aqui a duração da barra, a gente está no gráfico de minuto justamente para serem sinais mais rápidos, né? E a gente vai vendo o que vai acontecer. Note que vai fechar o período. Imediatamente o que ele fez? Colocou uma compra stop no valor de máxima do candle que deu sinal, que foi o nosso inside bar, que foi o que a gente determinou, lembra lá no nosso código. No log ele diz, compra stop criada, tem um problema aqui de tradução, tá? Ele ainda está determinando algumas vezes o texto metade em espanhol, metade em português, acho que é um problema aí que a Neológica vai corrigir em breve, né? Diz, compra de né, um contrato aqui, no preço 117,010, note que é onde está a ordem, e stop, preço stop, né, em 117,035. Não é necessariamente o preço da ordem de stop, é a configuração de stop offset. Perceba que é 0,10 mais 25, que foi o valor que a gente configurou lá no nosso parâmetro, né? Portanto, 117,035. Essa é a margem dessa ordem específica, com o preço em 117,010 e meu stop offset em 117,035. Se você não entendeu isso, é importante entender. Assista a diferença entre ordens stop, limite e a mercado, vídeo que eu coloquei aqui, tá? É fundamental você conhecer essas diferenças para determinar suas posições aí e preços de compra stop, tanto para entrada como para saída, né? Para evitar o que muita gente fala, né? Pulou a minha ordem. Não pulou, pulou o seu stop offset. E aí é responsabilidade sua de configurar ele corretamente, tá? Não é da corretora, não é do mercado, não é do profit, não, tá? E aí o que acontece? Aqui é importante também, vamos observar o que aconteceu. Note aqui o preço, né? O tempo do nosso período, a nossa ordem stop lá. Vamos dar uma avançada? 40 segundos, 30 segundos, 19 segundos, 8 segundos. Então, o que está acontecendo? A nossa ordem está aqui, o nosso candle seguinte está com o preço aqui embaixo. Terminou o período, abrimos um novo período. Né? Ele já está determinando isso aqui também no momento como um inside bar. Mas o que aconteceu? Perceba, ordem cancelada. Ordem foi cancelada no servidor, compra stop cancelada de 1. Por que isso? Isso é devido ao modelo de execução, não é um bug. No momento, ele só vai executar a sua ordem, né, caso o preço que foi definido aqui seja rompido no candle seguinte. Se não foi, ele cancela a ordem. E se eu quiser que ele continue buscando o sinal? Cabe a nós, como desenvolvedores, determinarmos isso através do código e não do modelo de execução. Tá? Então não é um bug, é como o código se comporta. Se eu quero que ele continue buscando a entrada neste preço aqui até que ele rompa, eu que preciso determinar isso através do meu código. Tá? Segunda observação importante que eu acho que agora já ficou claro, né? Note que, vamos voltar aqui, ó, eu tenho um sinal inside bar, né? Tá aqui, só que eu não tenho nenhuma ordem posicionada, né? Por quê? Perceba que quando eu fechar o período, né? Então ele vai fechar aqui, ó, o período onde está ocorrendo o meu sinal. Vamos ver aqui. É aqui que a minha ordem é enviada. Há um novo candle e aí ele envia a minha ordem de compra. Por quê? Este é o segundo ponto importante do modelo de execução. Ele só envia a ordem quando há a confirmação no fechamento do meu candle sinal que essa condição foi satisfeita. No meu caso, um inside bar. A gente vai ver a diferença disso quando a gente for falar sobre o modelo do Larry Williams, tá? Então eu não vou entrar tanto a fundo neste assunto agora, mas fique com essa mensagem gravada, tá? Ele só envia a ordem na confirmação da condição no fechamento do candle que deu o sinal. Também parte do modelo de execução e não um bug. Tá? Existem formas que a gente espera que sejam implementadas aí para adequar a outros tipos de execução,
mas no momento é assim que o código se comporta, é assim que o modelo de execução se comporta, então a gente tem que adaptar o nosso modelo para isso. Né? Novamente, quando a gente for falar aqui do Larry, vai ficar mais claro, né, o que isso significa na prática e alternativas para isso. Tá? Bom, continuando, então vamos continuar aqui. A gente não deu entrada, vamos ver se tem mais, acho que tinha mais um aqui, ó, que foi aqui. Confirmou-se o inside bar aqui, né? Ele começa aqui no nosso log, ó, compra de 1, né, em 116.980 e stop 117.005. De novo, configurando aí o nosso stop offset. Né? Ele vai continuar tentando entrar. Então, olha o período ali diminuindo, 7 segundos, 1, fechou, não rompeu, cancelou a minha ordem aqui, stop, compra stop cancelada de 1. Novamente ele cancelou. Vamos buscar um que entrou, né? Então vamos ver aqui, acho que foi um pouquinho mais para frente. Aqui ainda não, aqui. Então vamos lá, aqui. Vamos dar uma limpada na tela, vamos deixar ele rodando. Inside bar confirmado. Vou voltar só um pouquinho então, só para a gente ver ele acontecendo de fato. Aqui, 4 segundos, inside bar ocorrendo, 2 segundos, fechou, abriu a nossa compra stop, né, no rompimento da máxima. Então temos aqui, ó, compra de 116.880, 116.905, nosso stop offset. No candle seguinte, o que ele faz? Ele vai lá, rompe, abre nossa posição. Perceba que imediatamente ele coloca a nossa stop de venda, né? Agora no nosso valor de stop, que era onde? Um tique abaixo da mínima, então tá bem pertinho, então é meio difícil de ver, mas, né? Perceba que é um tique abaixo da mínima. E o nosso alvo lá em cima, 150 pontos para cima da nossa máxima aqui, né? Que é onde a gente estava abrindo posição. Né? Então, ele colocou as nossas duas ordens como a gente determinou via código, e aí o que aconteceu, né, foi bem rápido aqui, logo que imediatamente ele rompeu o nosso stop aqui e fechou a posição. Tudo bem, você vai poder argumentar, poxa, o stop estava curto, né, dava para configurar melhor. Sim, aí é parte do seu código, né, eu não vou discutir com o seu modelo, a forma que você enxerga o mercado, é só programação. Ele se comportou da forma que a gente determinou. Né? Ele colocou a ordem stop e foi rompido, fechou, beleza. E cancelou a nossa ordem de alvo também, porque agora ela não é mais necessária. Vamos ver se foi aqui que deu outro sinal. Aqui demos um outro sinal no sidebar, né? Rompemos, ordem stop de venda abaixo aqui, né? Um tique abaixo da mínima do nosso sinal. Ordem de alvo lá em cima, 150 pontos acima da nossa posição. Vamos dar uma acelerada aqui, né? Para a gente ver o que acontece. Ele foi lá, né? Mais uma olhada aqui, acho que foi mais uns segundos. Acho que foi no próximo candle, né? Então, ó, ele vai fechar aqui, abrir um outro período, fechou no nosso alvo. Então, se a gente observar aqui o log, né, o que a gente tem? Aqui ainda aquela posição que foi cancelada, né? Depois a gente tem a nossa ordem stop criada, a posição foi atualizada para 1 porque houve o rompimento. Olha aqui, compra executada, compra de 1 no preço 116.770. Né? E aí, logo em seguida, posição atualizada, né? No caso aqui, reduzida de 1 para 0, porque houve uma venda executada no preço 116.925, que foi aqui em cima, né? Que foi a nossa ordem de alvo. E a nossa venda stop, que era aqui na mínima, foi cancelada, porque agora ela não precisa mais. Né? Então você pode acompanhar aqui no log também essas informações sendo confirmadas, né? Nossos alvos, nossos stops, nossas ordens sendo criadas, canceladas, executadas e assim por diante. Tá? Lembrando que ele vai dizer para você, né, posição de 0 para 1 abriu uma posição de compra, de 0 para menos 1 uma posição de venda. Tá? Então ele vai sempre dar essa informação aí de aumento e redução de posição, né, para determinar se você está comprado ou vendido. Né? Aqui já está fechado, mas normalmente você pode ver aqui também, né, no painel. Né? Então talvez até se eu voltar o vídeo, aqui ó, nosso inside bar de compra, eu estou com uma posição de compra. Né? E ordens abertas, eu tenho duas de venda. Né? Por que eu tenho duas de venda? Porque eu tenho a minha venda no meu alvo e a minha venda no meu stop. Né? Então ele vai acompanhando ali para nós também, para a gente ver como que está a nossa situação. Né? Eventualmente a gente, né, você viu ali, foi zerado tudo, posição 0,
ordens abertas 0, né, porque ele executou o nosso alvo e cancelou o nosso stop, tá? Então, já deu 20 minutos, acho que já deu bastante. Vimos aí o inside bar, tá? Como eu falei, não dá para discutir tudo em vídeos de 15, 20 minutos, tá? Então, a gente vamos desenvolvendo aos poucos o nosso conhecimento aqui, entendimento, né, do modelo de execução das ferramentas. O código deste inside bar está lá disponível no nosso repositório de códigos. Um pequeno aí, para quem chegou até aqui e está assistindo até o final, uma pequena, não vou dizer surpresa, mas um pequeno agrado aí, né? Se você entrar em scapp.link/exclusivo, tá? Você tem um conteúdo que vai ser exclusivo para alunos e para membros e inscritos do canal, para todo mundo que assiste aí e acompanha de fato o conteúdo, né? O que você vai fazer? Você vai solicitar para criar uma conta, né? Quando você for criar uma conta, deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui para você ver. Quando você for pedir para se cadastrar, ele vai pedir seu nome completo, seu nome de usuário, e-mail e um código de acesso. Tá? Esse código de acesso, no momento, é Profit09. Tá? Pode ser que eu mude no futuro para quem está assistindo, né? Sempre quem está acompanhando de fato os vídeos, né, tenha sempre o código mais atualizado, né? No momento é Profit09, então se eventualmente esse código parar de funcionar é porque, né, eu mudei o código e aí precisa continuar assistindo aí, que é a forma que vocês podem me recompensar aí também, né, continuar assistindo, né, dando like, aquela coisa toda, né. E aí você vai ter acesso a conteúdos aí do exclusivo para membros inscritos, tá? Que no momento são as apostilas do curso completas para você usar como referência, mas eu vou colocar mais materiais exclusivos. É uma área nova, estou testando aqui também, né? Mas aos poucos eu vou colocando materiais exclusivos para quem realmente aí assiste aí mais a fundo o nosso conteúdo, beleza? Então, é isso aí. A gente continua no próximo vídeo para falar sobre o Larry Williams. Valeu, até o próximo vídeo.